Senhor meu Deus, em nome de Jesus, aqui está a minha vida. Aqui está a minha vida, ó Deus, diante da Tua igreja. Meu Deus, eu não estou diante de qualquer coisa. Eu não estou diante de algo sem valor, estou diante, ó Deus, da Tua igreja. Homens, mulheres e crianças que nessa noite aqui vieram para Te louvar, para Te glorificar, que vieram, amado Deus, para receber do Senhor e não de mim uma porção preciosa da Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu peço a Tua ajuda, pois eu sou somente e simplesmente o Teu servo. Ajuda-me, ó Deus, nessa noite a proclamar a Tua palavra com simplicidade, e que o Teu Espírito Santo venha semear no coração de cada um aqui esta revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Lucas, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 18. A princípio, o versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, a parte final do versículo, onde o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta. Preste atenção na pergunta que Jesus Cristo faz aqui. Jesus assim pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O Filho do Homem aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele nos deixa essa pergunta: quando eu voltar, quando eu surgir na glória, rodeado por anjos, será que porventura eu irei encontrar fé na terra? Foi essa pergunta que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás, e essa pergunta, meus irmãos, é válida até hoje. Até hoje essa pergunta é válida, porque quando Jesus voltar, somente aqueles que de fato tiverem fé conseguirão ouvir: vinde a mim, benditos do meu Pai. E é por isso que ele faz essa pergunta: acharei porventura fé? Acharei porventura fé no meio do meu povo? Essa pergunta, meus irmãos, já nos traz uma resposta. Essa pergunta aqui é chamada uma pergunta retórica, onde a pergunta é feita já indicando uma resposta. E sim, nos últimos dias a fé irá diminuir. Sim, nos últimos dias, a começar de dentro da igreja, haverá uma escassez de fé, uma diminuição, meus irmãos, da fé e da confiança no Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus Cristo também nos diz uma profecia, uma revelação a respeito do futuro que é hoje. Jesus Cristo disse isso há 2000 anos atrás, se referindo ao nosso tempo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus Cristo assim nos revela: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, no Evangelho de Lucas 18, versículo 8, Jesus ali nos informa que a fé será escassa, haverá uma diminuição da fé nos dias que precedem a volta dele, e ele também nos revela que nos dias que precederão a volta dele, o amor de muitos irá se esfriar. E ele está apontando, meus irmãos, para a igreja. Tanto Lucas capítulo 18 quanto Mateus capítulo 24, Jesus ele diz isso olhando para a igreja. Não é para as pessoas que não conhecem ainda Jesus, não é para aqueles que ainda não receberam como Salvador. Esses dois versículos é a respeito da igreja. Faltará fé na igreja, e dentro da igreja o amor de muitos irá esfriar. Misericórdia. Misericórdia. E meus irmãos, sabe o que irá contribuir para a diminuição da fé e para o esfriamento do amor de muitos? Os maus testemunhos. Os maus testemunhos, meus irmãos, que nós, povo de Deus, os maus testemunhos que nós, o povo de Deus, damos, vai contribuir para que a fé e para que o amor de muitas pessoas diminua. Infelizmente, meus irmãos, essa é a realidade. Eu não estou falando de salvação. Ah, pastor, mas a salvação é individual. Ninguém tem o poder de salvar ninguém, é verdade. Eu não estou falando da salvação.
Mas eu estou falando, meus irmãos e minhas irmãs, que a minha conduta imoral, a minha conduta pecaminosa, mesmo sendo pastor, a minha conduta de um falso profeta, misericórdia, que isso nunca vem acontecer comigo, mas se eu porventura tiver uma má conduta, sim, a minha má conduta pode esfriar o amor no coração de muitos, a minha má conduta pode diminuir a fé no coração de muitos, a minha má conduta pode tirar muitos de dentro da igreja. Meus irmãos, semana passada, no dia que foi descoberto o assassinato da cantora Sara Mariano, e naquela mesma noite, já beirando a madrugada, veio a notícia que o marido havia confessado o assassinato, ou madrugada que eu custei a dormir. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, aquela agonia, aquela angústia. E a minha preocupação, meus irmãos, não era nem com ela já havia partido. Não era nem com ele, que ele pague pelo crime, mas a minha preocupação era com as pessoas que olhavam para aquele homem, para aquela mulher e viam como referência. Porque infelizmente, já naquela madrugada começou a ser desvendado um rolo de mistério que estava oculto. Infelizmente, já foi comprovado que ela estava tendo um caso extraconjugal, ele vivia uma vida dupla, nas igrejas um pregador, com roupa de crente, com voz de crente, com tudo de crente, canal no YouTube, Facebook, Instagram, ali pregando a palavra de Deus, mas bebia a ponto de se embriagar. E eu fiquei meditando no meu coração, meu Deus, como pode? E como está, meu Deus, o coração daquelas pessoas que olhavam para aquele homem, que olhavam para aquela mulher, e estão agora sendo inundados com todas essas revelações, com todas essas notícias que tem vindo à tona. Meus irmãos, podem ter certeza. Se 100 pessoas olhavam para o Ederlan e para Sara Mariano como um homem e uma mulher de Deus, acredite, ao menos 10 pessoas dessas 100 esfriaram. Ao menos 10 pessoas dessas 100 gerou uma revolta no coração. Não quero saber mais de igreja, não. Não quero mais saber de congregar, não. É tudo a mesma coisa, é tudo igual. Porque infelizmente é o que acontece. Essa semana eu fui em determinado local aqui de Guaratinga, eu até postei no Facebook isso. Meus irmãos, ainda a certa distância, eu acho que eu estava uns 20 ou 25 metros do local. Mas as pessoas que ali estavam conversando tão alto que de onde eu estava, eu já comecei a escutar. Estava com o Levi, levando o Levi junto. E eram mulheres. E de onde eu estava, a certa distância, eu escutei aquelas mulheres falar o seguinte, uma delas, e certamente as que estavam lá também concordaram, uma delas disse o seguinte: é justamente dentro das igrejas que esses homens se escondem. É justamente dentro das igrejas que esses homens ficam. A igreja está cheia de homens assim, se referindo ao Ederlan. E quando eu cheguei naquele lugar, todo mundo ficou calado, todo mundo sabe que eu sou pastor, não deram continuidade. Mas eu detectei a voz de quem falou aquilo. E de fato, meus irmãos, lamentavelmente, esta mulher que disse isso, que a igreja está cheia de homens de caráter como o do Ederlan, ela fala por experiência própria. Eu conheço ela, eu conheço a história dela, e ela sofreu muito com um homem de dentro da igreja, lamentavelmente. Meus irmãos, como isso me preocupa, como isso enche o meu coração de temor. A minha vida está firmada em Deus, a minha fé está estabelecida em Cristo Jesus. Nenhum escândalo, meus irmãos, acredite, nenhum escândalo vai diminuir a minha fé, nenhum escândalo vai diminuir o amor que há no meu coração por Deus. Mas, infelizmente, muitos e muitos dos nossos irmãos na fé não estão com essa maturidade espiritual, e sim, situações como essa, meus irmãos, esfria e confronta, traz revolta, traz desgosto no coração de muitas pessoas, principalmente novos convertidos. Meus irmãos, quem é novo convertido, preste atenção no que eu vou falar. Todo novo convertido olha mais para o pastor do que para Deus. Todo novo convertido, no início da caminhada cristã, o coração dele naquele momento não é nem uma idolatria, é algo natural. Todo novo convertido, no início da caminhada cristã, olha para os seus pastores, olha para aquelas pessoas na igreja que são referência, como um porto seguro, como um exemplo a ser seguido.
Aí com o tempo ela vai desenvolvendo, com o tempo ela vai entrando na maturidade, ela começa a compreender que só Jesus é perfeito, que só Ele é o porto seguro. Mas o novo convertido é como Levi, é como Antônio, é como Paulo, são totalmente dependentes. Assim o novo convertido é uma criança na fé. Então, principalmente os novos convertidos, diante dos escândalos, a tragédia é muito grande. É muito grande, meus irmãos. Ah, pastor, mas Jesus Cristo disse que é inevitável que não haja escândalos. É verdade. Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2, Jesus Cristo também nos alerta sobre isso. Meus irmãos, se tem uma coisa que nunca irá cessar, enquanto a igreja estiver nessa terra, serão os escândalos. Mas diante disso é para nos acomodarmos? Diante disso é para cruzarmos os braços e aceitar? Não, não deve ser aceito. Meus irmãos, dia após dia nós temos que lutar bravamente contra o pecado, para que nós não venhamos nos tornar pedra de tropeço. O que aconteceu na vida do Enderlan, o que aconteceu na vida daquela cantora, meus irmãos, acredite, pode acontecer com cada um de nós aqui de forma diferente. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas para que nunca aconteça o extremo que aconteceu com eles, um abismo levando a outro abismo. Alcoolismo, falso testemunho, traição, assassinato, é um abismo levando a outro abismo. Isso nunca vai acontecer com cada um de nós aqui. Mas acredite, meus irmãos, basta um mínimo pecado para nos tornarmos pedra de tropeço, motivo de escândalo. E temos que nos esforçar, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor. Eu clamo pela minha vida, eu clamo pela vida de vocês. Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1 e 2, Jesus Cristo diz: ai daquele por meio do qual que vem o escândalo. Ai de mim se por conta do meu mau testemunho, ao menos uma única pessoa tranque o coração para Deus. Ai de nós se sermos pedra de tropeço ao ponto de pessoas não quererem saber nada com Jesus por conta da nossa má conduta. Ai de nós, meus irmãos. Então nós precisamos permitir com que o Espírito Santo transforme de fato a nossa vida, transforme de fato o nosso caráter, para que nós não venhamos ser motivo de zombaria, motivo de escárnio, motivo de comentários. Essas mulheres que estavam conversando, elas estavam num ambiente de trabalho. Meus irmãos, será que nesse exato momento 2 ou 3 pessoas estão conversando a nosso respeito? Será que nesse exato momento 2 ou 3 pessoas estão conversando, apontando os nossos erros, dizendo que nós somos falsos crentes, falsas crentes? Meus irmãos, nós não podemos dar esse motivo. Nós temos que nos esforçar para vivermos uma vida íntegra, para vivermos uma vida reta, para vivermos uma vida, meus irmãos, reluzindo a luz de Cristo, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Porque caso contrário, seremos sim motivos de escândalo, e grande será o peso da ira de Deus no dia do juízo final. Grande será o peso. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Veja a recomendação, meus irmãos, do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Preste bem atenção, meus irmãos. Acima de tudo, olha como Paulo começa: acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando eu distante, eu ouça a respeito de que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, aquela igreja que estava na cidade de Filipos. Paulo, ele não parava quieto, Paulo era um missionário. E acredite, meus irmãos, certamente de tempo em tempo chegavam notícias aos ouvidos de Paulo a respeito de alguma mal conduta em alguma igreja que ele havia fundado. Eu não me recordo qual igreja foi, mas certa vez chegou aos ouvidos dele a notícia de que 2 irmãs, 2 diaconisas de determinada igreja, estavam em pé de guerra, uma puxando o cabelo da outra, uma xingando a outra, 2 irmãs da própria igreja. E Paulo falou: meu irmão,
escrevendo para o pastor daquela igreja, intervenha nessa situação, converse com elas, chame elas para o gabinete, ajude essas irmãs a chegarem a um acordo, porque elas me ajudaram tanto no Evangelho e agora estão nessa situação. De vez em quando chegavam aos ouvidos de Paulo notícias de má conduta dentro das igrejas e como aquele homem sofria, para que vocês vejam, meus irmãos, que não é de hoje que os maus exemplos acontecem. Mas como eu disse, o fato de acontecer, o fato de ser inevitável, não significa que nós temos que arriar os 4 pneus no pecado e viver uma vida de qualquer jeito. Temos que dar exemplo, meus irmãos, porque a salvação de muitos depende da minha vida e da sua vida no que diz respeito a conhecer Jesus. Só Jesus salva, só Jesus Cristo salva, meus irmãos, mas acredite, as pessoas irão conhecer Jesus através da minha vida e da tua vida. É através da minha vida e da sua vida. E acredite, meus irmãos, na maioria das vezes não é nem através da pregação, é através do testemunho, é através da nossa conduta, é através do nosso comportamento, é através da nossa vida diante dos olhos daquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo. É o nosso comportamento, é a nossa conduta antes de abrirmos a nossa boca que fala, que prega, que anuncia que nós somos servos de Deus sinceros. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, acima de tudo, acima de cantar bem, acima de pregar bem, acima de roupa de crente, acima de todas essas coisas, o testemunho. Aleluia, Deus. Meus irmãos, vocês sabiam que repousa sobre mim, o pastor, a maior responsabilidade a respeito dos escândalos? Vocês que são ovelhas, se vocês porventura se renderem a uma vida de pecado, de iniquidade, sim, vai ser pedra de tropeço, sim. Mas acredite, um pastor, meus irmãos, um pastor em uma má conduta, um pastor na prática do pecado, não é uma pedra de escândalo, não, é a pedra de guarda-chuva inteira de escândalo. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo 6, tem um versículo muito conhecido, e que as pessoas geralmente só falam a primeira parte. Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Geralmente só se fala dessa primeira parte do versículo, mas a continuidade do versículo, Deus revela o porquê que o povo estava aparecendo. Na continuidade do versículo vem a revelação do porquê que o povo estava sendo arruinado por falta de conhecimento. E a continuidade é o seguinte: pelo fato de vocês, sacerdotes, terem rejeitado o conhecimento, eu também os rejeitarei. Vocês entenderam? O povo estava perecendo por falta de conhecimento, mas a culpa era de quem? Dos sacerdotes. Os pastores da época que não estavam dando um bom testemunho. Os pastores da época que rejeitaram o conhecimento de Deus e, consequentemente, se tornaram pedra de tropeço para que o povo perecesse de igual maneira. Então, meus irmãos, pense, meus irmãos, a responsabilidade que repousa sobre mim. Certa vez eu disse isso aqui e volto a repetir para o alerta de vocês. O lugar mais perigoso do mundo não é uma favela lá no Rio de Janeiro, não é a faixa de Gaza, não é a Ucrânia que está em guerra. O lugar mais perigoso do mundo não é uma ilha. Tem uma ilha no litoral de São Paulo conhecido como Ilha das Cobras. Nenhum ser humano mora lá. Por quê? Porque só existe cobra venenosa naquela ilha. Como elas foram para lá, ninguém sabe. Somente cientistas, somente biólogos que estão lá para estudar. Mas a ilha é repleta de cobras e somente cobra venenosa. Esse lugar, essa ilha lá no litoral de São Paulo, não é o lugar mais perigoso do mundo, não, meus irmãos. O lugar mais perigoso do mundo é o púlpito. O púlpito é o lugar mais perigoso do mundo. E eu creio, meus irmãos, que foi de Deus, sabe? A decisão que veio ao meu coração de ter tirado aquela mesa onde os irmãos e as irmãs se colocavam para dirigir culto ou para aproveitar a oportunidade. Eu creio que foi de Deus, para que todos tenham temor a respeito disso aqui, ó. Nessa igreja, diferentemente de outras, todos que aproveitam a oportunidade têm que vir aqui. Tem que vir aqui nesse lugar perigoso.
Porque a batata quente não está só na minha alma, não. Tem que estar na alma de vocês também. A responsabilidade de saber que quando vocês venham aqui, vocês estão vindo em um lugar perigoso. Então, meus irmãos, vamos nos esforçar. Nós não podemos ser motivo de chacota. Nós não podemos ser motivo de conversa fiada em um ou outro lugar a respeito da nossa conduta. Nós precisamos dar exemplo. Hoje, um rapaz aqui de Guaratinga, inclusive ele está até desviado, ele compartilhou no Facebook a reportagem do Jornal Nacional. Isso foi lá em 1995. Eu lembro quando era criança, eu lembro desse fato. Mas infelizmente veio à tona todo um esquema assim, de corrupção em uma grande igreja aqui nessa nação. E o Jornal Nacional teve acesso a fitas cassetes, onde nessa fita cassete, nesse vídeo, o líder daquela igreja ensinava os pastores a como tirar dinheiro das pessoas. E assim, de forma lisa, de forma assim chula, ensinando os pastores como manipular os fiéis para que os fiéis deem mais e mais dinheiro. E esse rapaz compartilhou esse vídeo. Meu Deus do céu, esse rapaz está ferido, esse rapaz está magoado. E tudo aquilo que acaba se tornando motivo de chacota para o Evangelho, ele vai compartilhar como ele fez hoje. Senti uma vontade de ter contato com ele, sabe? Ô meu irmão, não faz isso não. Porque isso que aconteceu com esse homem, com esse profeta caído. Não generalize, não faça isso, porque dessa forma você está querendo dizer que toda a igreja é assim. E não é. Não é, meus irmãos. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma igreja é totalmente santa, não. A igreja é feita de pessoas. Sabe qual a única forma dessa igreja ser perfeita? Não existir ninguém aqui, só as cadeiras vazias. Aí sim seria uma igreja perfeita. Mas a partir do momento que uma única pessoa entra aqui dentro, se torna uma igreja imperfeita. Temos que reconhecer isso. Mas as nossas imperfeições devem estar continuamente diante do trono de Deus, suplicando por misericórdia e pelo aperfeiçoamento do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, os escândalos, essas tragédias que têm acontecido, pastores sendo presos por conta de abuso sexual. Em Goiás, na capital Goiânia, mês passado, um casal de pastores foram presos porque, com a conivência da esposa, com a aprovação da esposa, aquele homem abusava sexualmente das irmãs da igreja. E até um homem foi na delegacia para denunciar que ele havia abusado sexualmente dele. Até um homem foi abusado por aquele pastor. E a esposa sabia de tudo e dava um jeitinho para que os abusos acontecessem. Graças a Deus que foram presos. Em São Paulo, meses atrás, um jovem pastor também foi preso, acusado de estupro. E ele confessou, de fato ele fez o que fez. E em cada um desses casos, acredite, dezenas de pessoas, a fé esmorece, o coração se tranca para Deus. Que não seja, meus irmãos, a minha realidade, e não seja a realidade de cada um de vocês. Vamos viver uma vida digna do Evangelho. Meus irmãos, viver uma vida digna do Evangelho vai muito mais além do que nos vestirmos adequadamente para os cultos. Viver uma vida digna do Evangelho vai muito mais além do que não faltar no único culto. Viver uma vida digna do Evangelho, meus irmãos, é valorizar a salvação. É valorizar o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você naquela cruz, e não andar com qualquer um. Não se aceitar em qualquer lugar. Ah, pastor, o senhor está dizendo que é para mim não andar com mais ninguém que não seja crente. Não é isso não, meus irmãos. Vocês podem. Vocês podem ser amigos de descrente, vocês podem. Mas que essa amizade seja para a glória de Deus. Se você for amigo de alguma pessoa que não é cristã, se você for amigo de alguma pessoa que não é crente, não permita que essa amizade afaste você do reino de Deus. Porque outra tristeza que me dá quando eu vejo isso, quando eu vejo alguém deixando de vir para a igreja porque foi a tal lugar porque um ímpio convidou. É muito triste isso. O que tem que prevalecer, o que tem que manifestar é o que está em nós.
Maior que está em nós, o que está em nós é a glória de Deus, a salvação de Cristo. Então, meus irmãos, vamos ser luz, vamos ser sal, vamos viver uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Para quê? Antes de abrirmos a nossa boca para falar de Jesus, as pessoas olhem para nós e enxerguem Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo disse que nós seríamos testemunhas dele. Sabe o que é ser testemunha? É ser representante. Sabe o que é ser testemunha? É falar daquela pessoa de conhecimento de causa. Só poderíamos ser testemunhas de Jesus Cristo se verdadeiramente vivermos uma vida resplandecendo a luz que Ele é, emanando a glória de Deus que é derramada sobre nós continuamente. E não tem como fazer isso. Não tem como, meus irmãos, resplandecer a luz de Jesus Cristo vivendo uma vida no pecado, vivendo uma vida dando mau testemunho. Como eu disse, foi confirmado que a cantora estava traindo o marido. Por que ela fez isso, eu não sei. São vários os fatores que levam um homem ou uma mulher a se tornarem infiéis. Isso pouco importa. Mas sabe o que me assusta? Uma semana antes dela falecer, ela estava cantando. A última apresentação dela, o último evento que ela foi cantar, a última festividade, pensa uma mulher que de fato tinha um dom, ela tinha um talento. A igreja correspondia, a mulher cantava, a glória de Deus se manifestava. Mas me assusta em imaginar que provavelmente semana passada, semana retrasada, antes dela falecer, naquele congresso onde ela estava cantando, ela estava em pecado. Me assusta isso. Me assusta isso, uma mulher com o microfone na mão cantando, traindo o esposo. O mesmo eu falo do esposo dela. Me assusta um pregador, um homem com conhecimento, um homem com sabedoria para pregar. Chegava em casa, tirava a roupa de crente, guardava a Bíblia, ia na geladeira e pegava cerveja para beber. Me assusta imaginar essas situações. Me assusta, porém, não me deixa nem um pouco surpreso, porque infelizmente acontece. Acontece, meus irmãos, mas que não venha ser com a minha vida, que não venha ser com a vida de vocês. Vamos nos esforçar. Nos esforçar, em primeiro lugar, para a salvação. E, eventualmente, não nos tornarmos pedra de tropeço, muito pelo contrário, que a minha vida e a sua vida na presença de Deus seja, meus irmãos, um exemplo a ser seguido, um exemplo, meus irmãos, a ser seguido, exemplo de fé, exemplo de confiança, exemplo de bom testemunho, não somente para dentro da igreja, mas principalmente para os que são de fora, porque, meus irmãos, são os de fora, são os olhos daqueles que estão fora, que devem olhar para nós e nos julgar como servos de Deus ou como falsos servos de Deus. Neste mundo, meus irmãos, acredite, seremos sim julgados. Se a nossa conduta for reta, se a nossa conduta for íntegra, o julgamento será para a glória de Deus. Mas se a nossa conduta, se a nossa vida for uma vida imoral e promíscua, totalmente contrária à palavra de Deus, sim, seremos julgados. E seremos motivos de chacota, motivos de zombaria, seremos motivos de que pessoas se reúnam para nos acusar. Motivos para que pessoas se reúnam para nos acusar de tudo aquilo que não presta. Mas eu creio que nesta noite aqui, a começar desse pastor carente e necessitado da misericórdia de Deus, até o porteiro que ali está, João Carlinhos, cada um de nós aqui, voltaremos para a nossa casa com essa responsabilidade. Vamos fugir do pecado, vamos abandonar o pecado, vamos fugir da aparência do mal, e vamos de fato mostrar para o mundo que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina, e que nós somos servos dele, seguidores dele. Amém?